Bom dia, queridos amigos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, apesar de não estarmos aí presentes, estamos presentes com o coração. Agradeço o convite dos amigos do Bezerra de Menezes, que são a extensão da nossa família. Na manhã de hoje, me foi convidado, né, quando me foi feito o convite, me foi passado o tema da moral estranha. Moral estranha é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é um capítulo que traz alguns ensinamentos do Mestre que, se nós olharmos ao pé da letra, nos passa uma sensação estranha, uma sensação de: será que Jesus teria falado isso? Qual que é o verdadeiro significado dessas palavras que Jesus falou? Então, nesse capítulo, a gente vai ver um pouquinho sobre os temas que são o seguinte: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos os cuidados de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, antes de entrarmos no tema, gostaria de fazer uma pequena prece, aonde eu convido os amigos, aqueles que quiserem, a fecharem seus olhos, para que juntos possamos nos conectar ao mais alto. Amado Deus, Mestre Jesus, neste momento que iremos fazer o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, rogamos ao alto o amparo, a inspiração, e agradecemos a oportunidade de poder estar aqui com os amigos do Bezerra de Menezes. Obrigado, meu Deus, pela vida e por tudo que nos dás. E quando falamos tudo que nos dás, não nos referimos somente às coisas materiais, mas principalmente àqueles bens que ninguém pode nos tirar, como, por exemplo, a doutrina espírita e seus ensinamentos. Assim, então, ó Deus, rogamos paz a todos e que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está, seus familiares, assim também como os espíritos que possam estar conosco nesse instante. Agradecemos a Jesus por todo o ensinamento e aos mentores da Casa Bezerra de Menezes pela continuidade dos trabalhos. E assim, então, pedimos permissão para dar início ao estudo do Evangelho. Que assim seja. Então, amigos, entrando já no nosso tema, que seria: quem não odeia seu pai e sua mãe? Aí eu vou ler para vocês aqui duas passagens do Evangelho para a gente poder fazer uma pequena reflexão em cima da passagem do Evangelho. Então, na primeira seria uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para ele e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz, e todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está no capítulo, no Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. E o segundo seria: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E esse se encontra no Mateus capítulo 10, versículo 37. Aí nós vamos pensar que soa muito estranho, né? Jesus falar: aquele que não odeia seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Ou aquele que ama mais seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Uma coisa que é muito importante e interessante, e eu admiro Kardec, claro que ele teve, né, os bons espíritos o direcionando, mas Kardec, por ser um professor, ele sabia que a linguagem era muito importante. Então, se nós tomarmos estas passagens ao pé da letra, vai soar muito estranho, porque quando nós pensamos nos mandamentos, nos 10 mandamentos, né? Olhando lá atrás, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E seria uma contradição Jesus falar que nós deveríamos odiar o pai e a mãe. Então, aqui, Kardec traz as informações falando que é sempre importante observarmos o contexto, a época, a língua falada. Nós vamos ver que aqui, quando nós estamos falando da palavra, principalmente a palavra odiar, né? Então, nós vamos ver que eu fiz umas notas aqui também, além do que eu tenho aqui do Evangelho. Então, se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou dando uma olhadinha na nota só para eu não me perder. Então, nós vamos ver que as linguagens da época, na época de Jesus, então, a mais comum era o hebreu. A linguagem hebraica, ela era, de certa forma, ela não era rica. Então, havia palavras que, com a mesma palavra, tinham significados duplos ou triplos. Então, uma mesma palavra poderia significar diferentes coisas. E assim se dava, então, com a palavra odiar. E, perdão. E aqui, então, nós vamos ver que a palavra que vem do latim, non odiat, então, a palavra odiar que vem do latim. Mas a que vem do grego não quer dizer odiar. Então, se nós pegarmos essa passagem e conseguimos tirar a essência do que Jesus estava falando, na verdade, não significava odiar pai e mãe, mas amar menos. Não amar tanto quanto. Por isso que nos é trazido dois exemplos. O primeiro usando o odiar, pai e mãe, e o segundo falando, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Então, a palavra odiar aqui, ela era empregada no sentido de amar menos. Nós temos outros exemplos, que seria aquela passagem de um camelo passar pela agulha. Nós vamos ver que camelo, à época, também era usado para se referir a cabo, fios. Então, ele foi utilizado, a figura do camelo, não no sentido de que um camelo, mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, se não me engano. Se eu estiver errada com essa minha segunda parte, por favor, me corrijam. Então, nós vamos ver que essas palavras eram utilizadas com duplo sentido. À época, as pessoas da época sabiam o que queria dizer. Porém, conforme nós vamos evoluindo, o mundo foi crescendo de população, as línguas foram aumentando. Então, o que há 2000 anos atrás tinha um significado, hoje não é o mesmo. Porém, quando nós lemos essa passagem, nos intriga, porque
Será que Jesus realmente nos incitaria a odiar o pai e a mãe? Sendo que Jesus foi a bondade em pessoa, aquele ser que foi um marco na nossa história. Tanto que por ele foi dividido antes e depois de Cristo. Porque ele foi aquele que, de forma pacífica, lutou pelos filhos do Pai, por todos aqueles que eram excluídos, por todos aqueles que eram mal vistos, porque no final do dia Jesus tinha a certeza de que aquele que naquele momento estava seguindo um caminho não tão correto, esse não era o ponto final da existência, do progresso daquele espírito. Então ele já conseguia enxergar naquelas pessoas, assim como ele enxerga em nós, que nós não somos o produto final. O nosso hoje não é o nosso produto final. E aqui então, se vocês puderem gravar isso na sua mente, que toda vez que você lê essa passagem, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, lembrem que nesse contexto, odiar quer dizer amar menos. E aí, nós vamos pensar assim: então, amar menos não quer dizer que nós não vamos amar os nossos pais, a nossa mãe, nossas esposas, os filhos. É que Deus em primeiro lugar. Porque o nosso amor perante Deus, ele dita toda a nossa vida. O respeito que nós temos a Deus diz também o respeito que nós teremos ao nosso próximo. Então, que nós possamos, quando ler uma passagem dessa, que soa muito estranha, que a gente possa ter essa certeza de que o convite aqui é para nos relembrar que o amor a Deus, ele deve ser maior do que o amor a tudo que temos, seja porque há muitas pessoas que amam, que talvez não amam as pessoas, mas amam as coisas. E aí então o convite fica para que nós possamos lembrar de amar a Deus sobre todas as coisas. No segundo item, nós temos então deixar pai, mães e filhos. E aí me soa um tanto mais estranho. Porque se nós já vimos no primeiro assim, então se a gente pegar essa linha aqui, né? Odiar pai e mãe, deixar pai e mãe, é praticamente como se Jesus estivesse nos incitando a tudo, na verdade, é uma contradição do que ele nos veio ensinar. Então aqui nós vamos ver, é até interessante, né, que quando entra aqui na parte do Evangelho, Kardec traz escrito assim, sem discutir as palavras. Que lembra aqui que nós estamos, que o mais importante na doutrina espírita é quando nós conseguimos captar a essência do que está sendo ensinado. Então eu falo aqui, sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Então, quando Jesus enunciou essas palavras de deixar pai e mãe, ok? O que realmente a essência do que ele estava falando é o seguinte: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus. A passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Então, nessa segunda parte, onde fala deixar pai e mãe, é um convite a nós mergulharmos nesse conhecimento da vida espiritual. Porque se no primeiro convite, quando fala quem não odeia seu pai e sua mãe, é um convite para que nós possamos amar a Deus mais do que todos que estão ao nosso redor, usando uma linguagem bem simples, viu, gente? Porque às vezes o evangelho ele é simples, nós é que complicamos.
Então, aqui agora, o convite no deixar pai, mãe e filhos, o convite aqui é que nós possamos adentrar os conhecimentos da vida futura. E esse conhecimento da vida futura nos dá ele nos abre um leque de oportunidades. Porque se nós conseguirmos, em todos os momentos, o que a gente fizer na nossa vida, a gente pensar assim: o que eu estou fazendo hoje dita o meu amanhã. No sentido de que não existe um destino predestinado, tal coisa vai acontecer. Porque nós estamos diariamente com a maleabilidade que Deus nos oferece de termos o livre-arbítrio e de criarmos e traçarmos o nosso próprio caminho. A partir do conhecimento da vida futura, nós vamos ver que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E aqui, então, nós vamos observar um outro detalhe importante, porque quando nós falamos na ideia da separação, então deixar pai, mães e filhos, então nos remete a uma separação. E se nós observarmos, separação faz parte da nossa existência, faz parte do nosso crescimento. Nós todos, em algum momento da nossa vida, deixamos pai e mãe para trás, seguimos um caminho, porque isso faz parte do progresso. E aí, essa separação que existe, ela é necessária para o progresso. É uma lei natural. E tanto no interesse moral quanto no progresso físico. Então nós vamos pensar assim: imagine você, que assim como eu, muitos de vocês talvez, né, nasceram aqui nos Estados Unidos, mas muitos podem ser como eu, que nasci no Brasil, fui criada no Brasil e chegou um dado momento que a vida me convidou a traçar novos rumos. À época, não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Quando surgiu a oportunidade de poder vir para os Estados Unidos, eu tinha apenas 18 anos de idade. Vou confessar para vocês que era praticamente uma criança. E eu vim com o apoio dos meus pais. E hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto que a espiritualidade trabalha para que talvez nós estejamos no lugar que a gente precisa estar. Então, essa separação, ela é momentânea porque é uma separação simplesmente física. Porque a separação, quando nós amamos alguém, ela não existe uma separação. Então, os verdadeiros laços são os do espírito. E ainda que nós estejamos separados fisicamente, nem a morte nos separa. Porque com esse conhecimento da vida do plano espiritual, os nossos laços, eles se estreitam ainda mais ao invés de se quebrarem. Então, meus amigos, quando nós temos aqui, né, esse conhecimento da vida futura, do mundo espiritual, de que nossas ações hoje podem nos ditar o amanhã, ela é uma verdade consoladora que dá uma grande força para que a gente possa suportar todas as vicissitudes da vida. Nós vamos ver aqui que Jesus, a seu tempo, ele veio, de certa forma, tem uma palavra aqui numa das passagens que eu fui buscar no dicionário, o que queria dizer, porque eu falei assim, gente, essa palavra está estranha. Então, vocês, assim como eu, devem sempre ter, né, acredito que vocês tenham, quando estão lendo,
o Google por perto ou um dicionário, onde a gente possa ir buscar o significado da palavra, para a gente realmente compreender o que está sendo dito. E aqui tem uma parte que fala assim, que, que no caso Jesus, quando veio, trouxe essa sua ideia, os seus ensinamentos, ele veio por uma... Ok, deixa eu voltar aqui. Quando essas parábolas eram faladas através de sentido figurativo, elas tinham por finalidade mostrar uma hipérbole. E aí eu fui procurar o que quer dizer hipérbole, né? Então é uma ênfase expressiva resultante do exagero do significado linguístico. Então, era como se estivesse contando um conto e havia um certo exagero. E aí é importante que nós possamos observar e realmente pegar a essência, para que nós não usamos, porque muitas vezes, dependendo de como estamos no sentido, a gente pode ler isso aqui a pé da letra, e se você já tem um relacionamento não muito bom com seu pai e com a sua mãe, você fala assim, ó, tá aqui, Jesus falou que eu tinha que deixar pai e mãe. Mas vamos compreender o que quer dizer esse deixar pai e mãe. Aqui é no sentido de buscarmos conhecimento sobre a vida futura, porque é esse conhecimento que vai nos manter conectados com os nossos familiares, os nossos amigos, e por que não falar até dos nossos inimigos? Porque nós sabemos no Espiritismo que nós atraímos conforme nós vibramos. Então, se você, uma dica, hein, gente, uma dica aí para vocês. Se você hoje tem talvez um desafeto e você pensa assim, nossa, eu não quero ter que conviver de novo com essa pessoa, então eu daria um conselho. Na verdade, o conselho não é meu, né? O conselho é de Jesus. Porque Jesus, quando nos convidou e quando ele falou a seguinte frase, que era importante que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho, é porque, adivinhem, se nós não, essa reconciliação não só visa a vida presente, mas a vida futura. Porque, adivinhem, se a gente não resolver a encrenca, como diz o Dr. Alberto, Dr. Alberto Almeida adora falar as encrencas, né? Porque se nós não resolvermos as encrencas hoje, nós teremos que retornar amanhã com as mesmas pessoas para dar continuidade. Agora, meus amigos, nós que estudamos um pouco mais sobre a reencarnação, nós sabemos o quão difícil é para poder juntar todas as pessoas necessárias para o progresso daquela família, daquele grupo. Então, não vamos desperdiçar as oportunidades, que nós possamos utilizar desses conhecimentos que Jesus nos traz para deixarmos de lado os nossos orgulhos, as nossas cupidez, e que a gente possa, se talvez você não consegue conviver, porque quando Jesus pede a perdoar, ele não convida, ele não fala que a gente é obrigado a estar do lado da pessoa. O convite é não desejar o mal. Então, se de coração você tenta se reconciliar, ora a Deus com sinceridade, a tua parte está feita. Isso é importante. Então, nós vamos ver que quando Jesus nos traz essas mensagens que parecem estranhas, sempre que você lê algo que parece não soar muito bem, observa, vai e busca tentar saber o que realmente quer dizer. Porque quando a gente fica só no sentido literário, nós podemos cometer erros. Aí nós temos ainda uma outra parte que fala sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aqui também seria, né, para aqueles que, vamos dizer,
tiveram familiares ou amigos que partiram recentemente ou há um tempo atrás, não importa o tempo. Não pareceria para vocês uma falta de sensibilidade a gente virar e falar assim: não, deixai os mortos enterrar os mortos? Porque e o amor, e o carinho, e o respeito? Então, nessa passagem, nós vamos ver aqui que a vida verdadeira do espírito é a vida no mundo espiritual. Então, ao retornar ao mundo dos espíritos, estes amados serão recebidos pelos espíritos amigos ou encarregados daquela pessoa. Isso não quer dizer que nós não possamos tratar com respeito àquela pessoa. Então, seja um velório, não é isso. Então, aqui é no sentido de que nós precisamos ter em mente de que, ao nos despedirmos de um ente querido, ele, na verdade, retorna à verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. E aí, meus amigos, aqui ainda fala assim: o corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, a verdadeira cadeia que o prende à gleba de terra e de qual se sente feliz de estar livre. Então, ou seja, ao retornar ao mundo espiritual, ele fica feliz. O respeito que se tem pelos mortos não se rende à matéria, mas pela lembrança. Olha que importante isso daqui. Então, podemos sim ter essas homenagens, nos despedir? Podemos, mas a lembrança é a mais importante. É o respeito ao lembrar, é o respeito ao se referir àquelas pessoas, é o respeito por tudo que vivemos, é a gratidão de ter tido aquelas pessoas em nossas vidas. E aí, para fechar com a cereja do bolo, nós vamos ver que ainda tem uma outra passagem onde Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a divisão. Em outras passagens, né, fala que veio trazer a paz, que não veio trazer a paz, mas a espada. E aí tem uma parte aqui que me chamou bastante atenção, porque Jesus chega num momento onde o paganismo estava em declínio. Então, aqueles povos que tinham crenças em vários deuses estavam em declínios. Ao mesmo tempo, aqueles que tinham a crença num só Deus tinham também seus interesses por trás. E Jesus vem, então, proclamar uma doutrina que aniquilava aquelas bases. E uma coisa que é interessante é que toda vez que uma ideia nova ela aparece, quando ela é verdadeira, ela é combatida. Então aqui, quando Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, é justamente nesse sentido de que toda ideia nova encontra forçosamente oposições. Não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Então, é neste sentido, Jesus não está nos incitando a ir à guerra, a guerrear em seu nome. Aqui, inclusive, tem uma passagem que fala, né, que... Deixa eu ver onde é que está aquela parte que fala. Então, fala aqui, ó, os cristãos vencedores do paganismo, ou seja, né, que perseveraram, de perseguidos se fizeram perseguidores. Então, quando Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a divisão, o convite dele é para que nós possamos, meus amigos, realmente deixar de lado tudo o que é de orgulho, tudo o que é de ideias malsãs, porque Jesus foi a bondade em pessoa.
Ele foi aquele que enxergou a todos lá dentro, vendo o produto final. Então, meus amigos, nós, na manhã de hoje, gostaríamos de convidar a vocês para que pudessem fazer bom uso desta doutrina que é tão consoladora. Doutrina essa que vem trazer luz aos cegos. E quando a gente fala cegos, é no sentido do conhecimento. Que nós possamos utilizar dessas ferramentas que foram nos oferecidas pelos Espíritos para, no dia a dia, a gente não errar, como muitas vezes nós já fizemos no passado. O convite hoje é para que nós possamos olhar para o futuro, observando os ensinamentos de Jesus, tendo em nossas mãos estes ensinamentos espíritas que nos dão a certeza de que nós temos capacidade de fazer diferente, de levar luz aos irmãos, de, primeiramente, bebermos desta água que jorra de uma fonte que ela é inesgotável. Assim como Jesus, no poço, quando pedia água à samaritana, e ele então fala para ela que ele poderia oferecer uma água viva que saciava, é isso aqui. São os ensinamentos, são o conhecimento da vida futura, de que o hoje, o mais importante, que nós nunca deixemos de lado a caridade e a fraternidade. O Espiritismo, então, vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Então, nós temos o dever de não cometer os mesmos erros do passado. Nós não podemos deixar a vaidade tomar conta, os abusos, as autoridades. Nós, como diz uma frase que tem no Evangelho, que os espíritas serão conhecidos por muitos se amarem. E esse é o nosso convite hoje. Que quando nós pudermos estudar um pouquinho mais sobre essa estranha moral do Cristo, que a gente possa mergulhar a fundo e pegar a essência de suas palavras, dos seus ensinamentos. E hoje, então, o meu convite é para que vocês, fazendo uma pequena recapitulação do que nós falamos, né? Ao odiar seu pai e sua mãe, ou seja, amar a Deus mais do que aos nossos. Quando Jesus fala deixar pai e filhos, pai, mãe e filhos, é o convite do conhecimento da vida espiritual. Nós temos hoje essa oportunidade de saber sobre a nossa vida futura. É verdade que não temos como saber 100% o que vai nos acontecer, mas uma coisa é certa, os espíritos nos falam, observa o teu hoje, que vai falar muito sobre o amanhã. E que nós possamos, então, observar que toda vez que nós temos essa passagem do não vim trazer a paz, mas a divisão, é que sempre que nós fazemos uma escolha, muitas vezes a gente acaba se separando, há uma divisão, porque numa mesma família muitas pessoas podem ter crenças diferentes. Mas aqui o convite é respeito acima de tudo. Que nós possamos então ser o exemplo de respeito. Que nós não sejamos intolerantes, porque aí aqueles que estão ao nosso redor vão observar e pensar: poxa, mas fulano antigamente tinha uma atitude e agora ele tem outra. Por que será? E esse é o convite do Cristo para a gente, que nós possamos a cada dia nos melhorar mais. Então, meus amigos, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar com vocês, ainda que alguns instantes, mas que nós possamos em breve estar juntos pessoalmente. Agradecemos, então, aos
nossos companheiros da Casa Espírita Bezerra de Menezes, pelo convite, e que nós possamos internalizar esses ensinamentos do Cristo, aonde nos convida a esta reforma íntima, aonde nós possamos observar essas passagens que às vezes não são muito corretas, mas que quando a gente vai observar a essência, ela nos tem um convite muito maior. E assim, então, meus amigos, eu vou finalizar com uma pequena prece de agradecimento. Agradeço, então, aos mentores da casa, Bezerra de Menezes, e que nós possamos ter um excelente domingo. Paz a todos. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos.